ANS News Video. Nesta edição de março do ANS News Video, falaremos dos desafios que o mundo salesiano enfrenta para levar esperança onde parece impossível. Juntos, seguiremos os passos do Reitor Mor em sua visita à África e acompanharemos os diversos projetos que, em nome de Dom Bosco, se estão realizando em todas as partes do mundo. Região África, Madagascar. Visita do Reitor Mor a Camarões. A visita de animação do Reitor Mor, Padre Ángel Fernandes Artime, a Camarões, ocorreu de 14 a 24 de março. A pandemia fez com que o superior ficasse por muito tempo ausente da África. A visita a Camarões, de fato, foi a primeira em quase 3 anos a esse continente. Acolhido com muita festa, o Reitor Mor visitou as comunidades de Yaoundé e Eboloa, presenças salesianas cheias de vida que desde 1979 se dedicaram a contribuir no tecido assistencial e pastoral do país. Durante a intensa agenda de compromissos, o 10º sucessor de Dom Bosco teve a oportunidade de compartilhar momentos importantes de festa e oração com a família salesiana de Camarões, sem esconder a dor e o profundo sofrimento causado pela guerra na Ucrânia. Exercícios espirituais. Região África, Madagascar. De 17 a 23 de março, o Reitor Mor conduziu os exercícios espirituais para os inspetores e os conselhos inspetoriais da região África, Madagascar, no centro da Conferência Episcopal Nacional em Yaoundé, Camarões. Participaram do retiro 96 representantes de 14 inspetorias e visitadorias, além de responsáveis de diversos serviços regionais salesianos. O evento, marcado por oração e fraternidade, representou para a comunidade salesiana africana uma oportunidade de reflexão sobre a própria missão. Os dias começaram com sessões matinais, durante as quais o Reitor Mor refletiu sobre temas e diretrizes do capítulo geral e sobre assuntos importantes para o desenvolvimento da ação pastoral na região, oferecendo indicações operacionais para a organização das equipes inspetoriais e destacando a dupla tarefa de orientação e animação. Foi um tempo de grande renovação, reflexão e sinergia para toda a região África-Madagascar. A visita do Reitor Mor à Guiné Equatorial. A visita do Reitor Mor às comunidades salesianas da Guiné Equatorial ocorreu entre os dias 25 a 30 de março. Após uma calorosa recepção em Ebebéin, onde também visitou o bispado e rezou com a cúria diocesana, o padre Ángel Fernandes Artime dirigiu-se a Micomezeng, onde foi recebido pelas autoridades da cidade e pelo presidente do Conselho Pastoral Paroquial. No dia seguinte, o Reitor Mor seguiu para Bata para se encontrar com o bispo Dom Juan Matogo Oyana e mais tarde dirigiu-se depois à ilha de Malabo, capital do país, onde foi recebido pela comunidade salesiana local e conversou com os jovens do movimento juvenil salesiano.
A visita do reitor Mor à Guiné Equatorial representou um momento de graça para reavivar o espírito da missão salesiana na família salesiana e nos jovens. Nova Inspetoria AN. A região África-Madagascar conta agora com mais uma inspetoria. A Inspetoria Bem-aventurado Artemedes Ati, da África, Nigéria, Níger. A cerimônia de inauguração, que ocorreu domingo 27 de março, teve a participação de Dom Bulos Dawa Ioana, bispo de Contágora, do padre Alfonso Ovudo, conselheiro regional para a África-Madagascar, e do padre Michael Caricunel, superior da Inspetoria África Ocidental Anglófona. Um dos momentos mais festivos da celebração foi a posse do padre Crisáfoli como primeiro superior da Inspetoria e de seus 8 conselheiros, que constituirão o ponto de referência para os 124 co-irmãos e as 9 casas que compõem a recém-criada Inspetoria. Territorialmente, ela compreende os territórios de Níger e da Nigéria. Após a festiva liturgia, o senhor bispo, o inspetor e seu vigário içaram as bandeiras da Nigéria, do Níger e do Vaticano e descerraram uma placa comemorativa e a logomarca da Inspetoria. O dia continuou com atividades festivas conduzidas pelos jovens, desejando à nova Inspetoria da região um frutuoso caminho apostólico. Região América Cone Sul. 31º Capítulo Inspetorial dos Salesianos do Brasil, São Paulo. De 7 a 10 de março, realizou-se o 31º Capítulo Inspetorial da Inspetoria Maria Auxiliadora do Brasil, São Paulo. A Assembleia, coordenada pelo regulador Padre Paulo Profilo, contou também com a participação do Padre Héctor Gabriel Romero, conselheiro para a região América Cone Sul. Participaram cerca de 60 entre salesianos, sacerdotes e coadjutores, leigos e coordenadores de animações inspetoriais e jovens animadores. O objetivo foi refletir sobre a renovação da missão a ser conduzida com audácia, fidelidade e profecia, 3 palavras que constituem o tema do capítulo inspetorial. Ao longo dos dias, de fato, os participantes refletiram sobre as linhas programáticas para o sexênio propostas pelo reitor Mor, o padre Ángel Fernandes Artime, além de rever o projeto orgânico inspetorial e o diretório inspetorial. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. Cresce a oferta educativa do Santa Rosa. O Instituto Salesiano Santa Rosa, de Niterói, conta com longa e importante história. Casa-mãe da obra salesiana no Brasil, iniciada em 1883, já conta um século e meio de vida e com personalidades proeminentes da cultura brasileira entre seus ex-alunos. Hoje, a instituição amplia a sua oferta, inaugurando mais uma estrutura para a educação infantil, estendendo assim a proposta formativa a todos os segmentos da educação básica. A nova estrutura acomoda as crianças em salas de aula especialmente projetadas para assegurar o máximo de conforto possível e preparadas para garantir aos alunos todos os recursos necessários para o seu crescimento saudável e prazeroso. Região Ásia-Leste, Oceânia. Papua Nova Guiné. Alunos celebram São José. No dia 18 de março, a Dom Bosco Technical School de Gabuto, Port Moresby, celebrou São José em missa solene presidida pelo arcebispo Fermil Emílio Souza Rodrigues.
núncio apostólico de Papua Nova Guiné. Junto com seu secretário, Padre Pedro Sachitula, e o guia espiritual da escola, o Padre Ambrose Pereira. O canto dos mais de 1.000 alunos e do coral da escola, o DBTS Band Club, tornou ainda mais preciosa a liturgia. Ao falar de São José, o núncio destacou a sua grande dedicação ao trabalho, apontando-o como modelo para os alunos da escola salesiana. O Dom Bosco Gabuto é o primeiro colégio técnico de Papua Nova Guiné, atualmente reconhecido por sua abrangente excelência no setor educativo. Início oficial do processo diocesano do servo de Deus Akash Bashir. Em 15 de março de 2022, a comunidade cristã do Paquistão se reuniu para um evento histórico. O início oficial do processo diocesano para a causa de beatificação e canonização do servo de Deus Akash Bashir, ex-aluno de Dom Bosco, primeiro cidadão paquistanês em vias de beatificação e canonização. A concelebração eucarística se fez na Catedral do Sagrado Coração, em Lahore, com a presença do núncio apostólico do Paquistão, arcebispo Christophe El Cassis, e de todos os membros da Conferência Episcopal Paquistanesa, ou seja, dos arcebispos de Lahore, de Islamabad e de Karachi, dos bispos de Hyderabad, de Faisalabad e do Vicariato Apostólico de Quetta, além dos membros do Tribunal para a Causa de Beatificação e Canonização de Akash Bashir. Timor-Leste, projetos ambientais das comunidades salesianas. Para responder aos objetivos da Laudato Si, do Papa Francisco, que visam a promoção de uma ecologia integral, a Dom Bosco Green Alliance segue atuando no desenvolvimento de projetos ambientais em diversas partes do mundo. Várias iniciativas do gênero vêm sendo implementadas por muitas comunidades da inspetoria do Timor-Leste, como a de Quelicai, que se tornou autossuficiente na produção de arroz, ou do pós-noviciado de Dom Bosco Comoro, que deu início a uma autoprodução agrícola na pequena horta da comunidade, ou ainda da comunidade do centro de TVET de Comoro, que está habilitando estudantes na separação de resíduos e que em breve contará com uma máquina de reciclagem de plástico. Os projetos da Dom Bosco Green Alliance, coordenados por meio do trabalho incessante do Padre Jolino Vieira, atraíram a participação de centenas de jovens, estimulados pelas recomendações do Papa Francisco e inspirados no carisma de Dom Bosco. Região Ásia Sul. O Dom Bosco Matunga, a melhor escola da Índia.
A Dom Bosco High School Matunga foi reconhecida como a melhor escola da Índia, motivo de alegria para o instituto que celebra este ano o seu 80º aniversário. A renomada classificação All India Education Today 2021-2022 qualificou a escola em primeiro lugar na categoria Melhor Escola para Meninos na Índia e foi declarada a primeira escola de Mumbai, primeira em Maharashtra e a primeira na Índia. A escola também ganhou o prêmio da instituição mais votada pelos pais e o prestigioso prêmio do Júri de Apoio ao Bem-Estar Mental e Emocional. A cerimônia de premiação decorreu no Chancery Pavilion, Bangalore, nos dias 11 e 12 de março de 2022. A escola dispõe de ampla gama de instalações para atividades educativas, esportivas, culturais. Só a lista de prêmios por excelência no esporte, por exemplo, é impressionante. E o número de programas educativos e inovadores a torna única e relevante. Ordenações diaconais no Cristo Jyoti College de Bangalore. O dia 19 de março foi um dia especial para o Colégio Cristo Jyoti. Sediou a ordenação de 19 novos diáconos, 14 dos quais salesianos. O Sacro Rito, que contou com a presença de 80 sacerdotes e mais de 350 fiéis, foi presidido pelo arcebispo de Bangalore, Dom Pedro Machado. Em sua homilia, o arcebispo falou sobre a importância que o ministério diaconal tem na igreja, destacando o precioso serviço que os diáconos prestam com humildade e abnegação. O Cristo Jyoti College é um dos maiores teologados da Índia. Fundado em 1967, conta atualmente com 14 professores e 94 alunos, dos quais 85 provêm de diversas inspetorias salesianas da Índia e 9 de congregações religiosas. O Instituto oferece uma vasta gama de cursos e a Cristo Jyoti Publications já conta com um número considerável de publicações. Os programas de voluntariado oferecidos à região e o apostolado dos irmãos tornam a contribuição do KJC relevante e significativa. Tirushi, Dia da Mulher no Dom Bosco Youth Village. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, os membros do Dom Bosco Self-Help Group celebraram o Dia da Mulher na Dom Bosco Youth Village Kiranur, em Tirushi. A celebração contou com diversos momentos de animação organizados por quase 1000 mulheres de todas as idades, que se apresentaram com danças típicas e outras manifestações culturais para mostrar a vontade de se divertir e de ver reconhecido o seu valor. O Dia da Mulher é apenas um dos muitos projetos organizados pelas integrantes do Self-Help Group, que implementa diversas atividades visando estimular os membros tanto a desenvolver realidades empresariais quanto a se capacitar nos âmbitos profissional e educativo. Capítulo Inspetorial de Panjim. De 8 a 12 de março, foi realizado no Mont Dom Bosco, ao norte de Goa, o 6º capítulo inspetorial da Inspetoria São José Vaz de Panjim. O tema do capítulo: Vá e faça o mesmo, identidade, missão compartilhada, futuro. E se consolidou nas reflexões a partir das propostas do capítulo geral 28. O evento contou com a participação de 38 capitulares, divididos em 5 comissões de estudo sobre vários temas.
O padre Michael Bijou, conselheiro para a região Ásia-Sul, também participou do capítulo, fazendo um discurso programático. Foi uma experiência fraterna de profundo estudo e oração, de partilha franca e corajosa, que ajudou a formular linhas concretas de ação para os próximos 6 anos. Região Europa Centro-Norte. Os salesianos ucranianos continuam ajudando. Os salesianos estão presentes na Ucrânia desde o início dos anos 1990 e hoje as suas 8 comunidades respondem a 2 administrações. 4 casas, Odessa, Peremyslane, Birbica e Korostyshiv, que também anima a escola salesiana de Chitomir, fazem parte da inspetoria de Cracóvia, Polônia. As outras 4, Kiev, Lviv, Novosilka e Dnipro, formam a visitadoria da Ucrânia. Desde o início do conflito, todos esses centros se tornaram bases de atenção e cuidados pelo próximo no meio dos horrores da guerra. Os centros de pastoral juvenil foram transformados em centros de primeiros socorros para a população atingida. As casas, oratórios e escolas salesianas abriram suas portas aos deslocados, garantindo refeições e medicamentos aos necessitados, oferecendo abrigo temporário nos porões e dando apoio psicológico, moral e espiritual às pessoas traumatizadas pela guerra. É evidente, além disso, no país, a fraternidade e a solidariedade entre os necessitados. As casas salesianas das regiões ocidentais recebem ajuda do exterior e, depois de reservar o necessário para os deslocados que estão sob os seus cuidados, encaminham os comboios para as casas do oeste. Da obra de Dnipro chega, cerca de 3 vezes por semana, ajuda humanitária para as áreas mais próximas da fronteira com a Rússia e que, na viagem de volta, transportam as famílias com crianças que querem deixar a região em direção ao oeste do país, mas não antes de receber uma bênção para a viagem. Os salesianos respondem à missão de Dom Bosco em todas as circunstâncias, semelhando oásis de paz nos lugares em que parece haver somente desertos de terror. O mundo salesiano unido pela Ucrânia. São mais de 1000 as faces que a Solidariedade Salesiana Internacional assumiu para enfrentar a crise humanitária causada pela guerra na Ucrânia. E todas as inspetorias salesianas mais próximas àquela região estão envolvidas. A Polônia Salesiana disponibilizou mais de 1.100 leitos para os refugiados. Diversas centenas de leitos estão disponíveis em outros países vizinhos: Eslováquia, Moldávia, República Tcheca e Hungria. O empenho salesiano, como ensinou Dom Bosco, é integral. Não oferece apenas ajuda emergencial, alimentos, remédios ou roupas. Os refugiados recebem também apoio psicológico e espiritual, assistência jurídica, cursos de idiomas para promover a integração social, programas específicos para a integração de crianças em oratórios e escolas, a orientação para os adultos que pretendem continuar no exterior e, portanto, buscam trabalho. Estes países próximos à Ucrânia, por sua vez, são apoiados pelo resto do mundo salesiano. Arrecadações de materiais e fundos, iniciativas de sensibilização, oração e campanhas de solidariedade foram ativadas em todas as latitudes, fazendo com que doações em dinheiro ou de bens chegassem de todo o mundo. De Hong Kong à Argentina, da África do Sul à Irlanda, das inspetorias africanas
às presenças salesianas de toda a Europa. Trata-se de uma operação incentivada diretamente pelo Reitor Mor e que requer um alto nível de coordenação entre inspetorias e ONGs salesianas e as diversas realidades da família salesiana de todo o mundo. Todos empenhados em fazer com que esta máquina de auxílio funcione de forma mais eficaz e eficiente possível. Capítulo Inspetorial dos Salesianos da Bélgica Norte e Holanda. De 27 de fevereiro a 3 de março, na esplêndida abadia de Drongen, foi realizado o 21º capítulo inspetorial da Inspetoria Salesiana da Bélgica Norte e Holanda, contando com a participação de 30 salesianos. O capítulo foi aberto pelo padre Dieter Velpost, moderador, seguido pela apresentação do relatório sobre a inspetoria pelo padre inspetor Wilfried van Beck. Nos dias seguintes, os capitulares discutiram 4 temas principais. Numa congregação onde o Damianima Ceteratoli é urgente, prioridade absoluta para os mais pobres, abandonados e indefesos, junto com os colaboradores de Dom Bosco na missão e na formação, e guiando os jovens pelo caminho de um futuro sustentável. No último dia, as propostas dos capitulares foram selecionadas e votadas. Malta, o espírito salesiano e a memória de Dom Bosco. O Malta College for Arts, Science and Technology, juntamente com a equipe da Capelania Salesiana do Instituto, realizou no dia 23 de março uma exposição sobre a aprendizagem para comemorar o 170º aniversário do primeiro contrato de aprendizado assinado por Dom Bosco, valorizando tanto o aspecto profissional quanto o antropológico dos jovens, garantindo a eles o acesso ao mercado de trabalho em condições justas. O convidado de honra do evento foi o padre Aivo Coelho, conselheiro para a formação, em visita às comunidades salesianas de Malta. A iniciativa também destaca a importância da colaboração entre as entidades estatais e as presenças salesianas, destacando a necessidade de empreender, hoje mais do que nunca, uma reflexão ética sobre o mundo do trabalho. Região Interamérica. Estados Unidos. Jovens voluntários em missão pelos necessitados. Os jovens voluntários dos Estados Unidos, levados pelo espírito missionário salesiano, organizam mensalmente programas assistenciais de apoio aos sem-teto em clima de partilha e gratuidade. As iniciativas, destinadas a oferecer apoio material psicológico a pessoas em dificuldade, são coordenadas pelo padre Luiz Chacon, coordenador inspetorial para os voluntários. O grupo de voluntários vem conquistando cada vez mais adesões e neste mês de março chegou a formar um grupo de 30 jovens, vindo de 7 realidades salesianas diferentes, todos empenhados em levar alimentos, roupas e artigos de higiene aos menos favorecidos de Skid Row, em Los Angeles. Bolívia. Jovens concorrem por melhor hino da estreia. A cerimônia de premiação e lançamento do hino inspirado na mensagem da estreia do Reitor Mor para 2022, Tudo por Amor, Nada por Força, foi realizada no dia 26 de março no Teatro da Obra Dom Bosco de Santa Cruz. O evento foi organizado pelas delegações da Pastoral Juvenil Salesiana, da Escola Dom Bosco Central, da Comunicação Social e do Movimento Juvenil Salesiano de Santa Cruz. Os vencedores foram Guido Dias e Andrés Flores,
cujo pseudônimo artístico é Maux. Juntamente com alguns animadores, eles apresentaram a dança oficial. Região Mediterrânea. Egito, capítulo inspetorial dos Salesianos no Oriente Médio. O capítulo da Inspetoria Jesus Adolescente do Oriente Médio foi realizado de 26 de março a 6 de abril. 25 os salesianos, 21 presenciais e 4 online, do Egito, Líbano, Terra Santa e Síria, se reuniram em Beit el-Wadi, no Vale de Natron, para fazer um balanço da situação da inspetoria, avaliar seus objetivos e atualizar a programação. O capítulo foi declarado aberto pelo inspetor, padre Alejandro José León Mendoza, e regulado pelo padre Emanuele Vezzoli. A primeira parte do capítulo visava a reformulação da Inspetoria MOR e a revisão dos artigos do Anuário Inspetorial. A segunda parte foi dedicada à avaliação da implementação dos temas do capítulo geral. A participação, de 1º a 4 de abril, de 15 membros leigos, enriqueceu os trabalhos. Espanha. Assembleia dos Salesianos Cooperadores em Sevilha. Abraçar nossas raízes. Com este evocativo lema, realizou-se nos dias 26 e 27 de março, em Pilas, Sevilha, a Assembleia da Associação dos Salesianos Cooperadores da Inspetoria Maria Auxiliadora. Mais de 200 cooperadores se reuniram para cultivar o espírito de Dom Bosco e avaliar o rumo de sua caminhada. Em meio a reflexões sobre as raízes cristãs, as raízes salesianas e os exemplos deixados por homens e mulheres, os dias se constituíram numa fonte de inspiração e formação para todos os participantes, os quais manifestaram seu desejo sincero de empregar toda a herança salesiana para continuar a ser o que Dom Bosco lhes pede todos os dias: bons cristãos e honestos cidadãos. A 35ª edição do Prêmio Dom Bosco. No dia 10 de março, a Obra Salesiana de Saragossa celebrou mais uma vez a tradicional edição do Prêmio Nacional Dom Bosco. Na ocasião, foram anunciados os projetos vencedores dessa 35ª edição. O evento também contou com a participação do ministro da Educação, Cultura e Esporte do Governo de Aragão, Sr. Felipe Fassi. A apresentação dos 51 projetos deste ano no concurso nacional eleva a mais de 1.000 o número total de projetos que participaram nestes 35 anos. Após a cerimônia de nomeação dos vencedores, foi proclamada aberta a 36ª edição do Prêmio Nacional Dom Bosco. O Prêmio Nacional Dom Bosco é um evento que tem como objetivo estimular as capacidades inovadoras dos jovens, aumentando-lhes a consciência da importância da pesquisa e das possibilidades que eles têm de melhorar a sociedade. Muito obrigado por nos ter acompanhado nesta edição de março do ANS News Video.
Esperamos tê-los conosco também na próxima edição, com mais notícias e dados interessantes do maravilhoso mundo salesiano.